Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com a Maria do Rosário e com a minha moderação, Pedro Conceição. Sr. Cónigo, hoje, do seu douradinho, de Reflexos, da sua compilação pelos 50 anos, Bodas de Ouro Sacerdotais, volume 5º de Reflexos. Eu sou assim. É uma expressão muito usada por muita gente, como quem quer dizer, ou me aceitam como eu sou, ou nada feito. Teimosia. Lá iremos. Eu sou assim. Eu sou assim. A pessoa que se impõe desse jeito dá a entender que não foi criada como criatura, mas fabricada como peça estática sem possibilidade de mudança, fruto de hereditariedade e do ADN que se impõe como carga pesada, que foi aumentando ao longo dos anos pelos desacertos e vícios contraídos. Na sua teimosia, não quer mudar. E os outros que o aturem. Eu estou mais convencido de que sou assim é o resultado de taras físicas, psíquicas e espirituais, advindas das gerações passadas, às quais se juntaram as culpas próprias e os descuidos e preguiças e também algumas qualidades boas. Tudo se foi acumulando, imponderadamente. E nesta amálgama sem responsabilidade, muita coisa se perdeu na educação social. Cada um que é assim tornou-se construtor da própria personalidade, à sua maneira, em individualismo e egoísmo, em que muitas qualidades não foram aproveitadas por ignorância ou por as não querer, e foi evitado o desenvolvimento de muitos vícios. Admitindo que somos nós quem está a ser analisado, teremos de concluir que nos faltou lealdade connosco mesmos para ver a realidade dos próprios sentimentos e intenções. E também faltou a virtude da humildade para pedir conselhos e, especificamente, faltou vontade própria para nos lançarmos por caminhos novos e diferentes. É que houve grandes e graves consequências escondidas atrás da muralha dos pequenos defeitos, facilmente corrigíveis se tivessem sido atalhados a tempo. Mas nem tudo está perdido, porque é sempre tempo de mudar. É falácia a partir do convencimento de que já não há remédio. Isso é uma desculpa do agrado da preguiça e da estagnação. Eu sou assim, só se admite como lápide de cemitério, onde está escrito: aqui repousa quem na vida não fez outra coisa. Ora bem, tudo isto nos obriga a pensar que há vários defeitos fundamentais que estrovaram a constituição séria da personalidade. Porque eu sou assim não significa personalidade. Quais são esses elementos que estrovaram a constituição da personalidade? Eu vou indicar 5. Primeiro, a jactância. O que é isto? Eu é que sou, eu é que valho, eu é que tenho. A minha família é que... Esta jactância, não é? Que também se chama soberba. É um defeito com que gostamos de cobrir os nossos brasões e fanfarronices, descortesia e intemperança, vaidade e supremacia. Este defeito da personalidade criou... Eu sou assim. Segundo defeito, o desânimo. É que tem havido gente que experimentou mudar
E como não foi capaz à primeira, disse, não, eu prefiro continuar como sou. O desânimo. Experimentar mudar e mudar mesmo exige muitas tentativas, uma e outra vez. Se alguém desanima, é porque não pensou que nunca é tarde para mudar. A derrota e o fracasso são momentâneos, não duram uma vida inteira. Cada dia é uma nova oportunidade, porque nada é definitivo. É assim que desanimou. Terceiro elemento. A timidez. É assim quem é fruto de um temperamento medroso, pobre, acovardado e flácido, que não soube reagir e não estimulou a personalidade, que criou um orgulho íntimo de falsa humildade e de preguiça, por medo do fracasso. É verdade, quando a gente não quer mudar porque tem medo de fracassar e os outros depois comentam, é preferível ser assim. Quarta razão, o egoísmo. Sendo verdade que tudo convida ao egoísmo e à vida fácil, é assim quem se fez construir como centro de tudo. Há homens e mulheres que só sabem declinar o pronome na primeira pessoa do singular. Eu. Eu lembro-me tanto do Sr. Trump, a quem chamam Donald sem ser pato. Pato Donald, não é? Ora bem, passam pela vida exigindo dela em vez de a servir. Quinto elemento, a intemperança. E a palavra intemperança aplica-se a muitas situações da vida. É assim quem se encerrou a gozar a vida, a todo o transe e sem constrangimentos, e se encheu de gestos e gostos destemperados e sentimentos explosivos. Não falta por aí quem exagere neste campo. E eu, quando penso em intemperança, é no comer, no beber, no relacionamento de sexo e coisas parecidas. E há muita gente que só gosta de viver dessa maneira. Ponto final. Eu não consigo aguentar quem é assim. Pedro, vamos a isto. É uma boa reflexão, Sr. Cono, muito obrigado. É de temperamento, de personalidade. Não é? Mas que todos devemos refletir, não é? Porque, com certeza. apesar de haver personalidades, como se calhar citavam algumas, que são sempre assim. É isso, são sempre assim. Não há são hipótese. sempre assim, mas quer todos nós, às vezes temos momentos na vida, Não, ó Pedro, somos um bocadinho assim, não é? Somos isso, mas o problema não está em haver gente que é assim. É que a maioria tem que ser vítima dos que são assim. E isso é que está mal feito. Exatamente. E ser vítima quer dizer que quem é assim não é pessoa que se relaciona bem. Estão postos no seu pedestal. Exatamente. E também no seu trono de vanglória, importância. Ora, aí está. Eu lembro-me, deixem-me só, antes de vocês começarem a comentar, só dizer uma coisa. Na minha aldeia, de gente pobre, trabalhadora de campo e alguns trabalhadores de construção civil e tudo, mas quando eu era miúdo, havia lá duas famílias que nós chamávamos os ricos. Coitadinhas, eles pouco mais tinham que nada, mas tinham casa própria, que era bastante boa, e não precisavam de trabalhar porque tinham, a palavra usada lá, caseiros a trabalhar para eles. Portanto, não trabalhavam. Como não trabalhavam, era o senhor fulano de tal e o senhor fulano de tal. E eu já uma vez aqui a brincar dizia que até um cão que tem dinheiro, a gente tira o chapéu e diz, bom dia, senhor cão. E era a mesma coisa. Aos ricos toda a gente se cumprimentava. Os outros também se cumprimentavam, mas era por igualdade. Aqueles não, estavam acima. E não é que faziam sempre gala em estar superiores aos outros. Só porque eram capazes de ter 10 escudos enquanto os outros só tinham 2. Era assim. Lembram-me disto? Mas eu continua a ser assim. Mas agora não é com 2 escudos ou com 10 escudos, Claro, é de outra maneira. claro. E o poder não está só no dinheiro, está noutras coisas. Mas aqui é petulância. É
É um vício, pronto. É uma maneira de ser que estraga a personalidade de cada um. Vocês também conhecem muita gente assim. É uma pena. Por isso é que eu gostei da sua palavra, é um vício, porque se calhar todos nós temos às vezes a tentação de, em algumas situações, e gostei aqui das características, destas características apontadas, não é? Às vezes por desânimo, outras vezes por timidez, outras vezes por pura preguiça, não é? Pronto, eu sou assim, para não ter que me esforçar mais. E temos assim, digamos, períodos, não é? Mas depois há pessoas que já se viciam nisso, não é? E acho que... E é porque lhes dá jeito. Exatamente, seja pelas razões que forem, mas porque lhe dá jeito, mantém esse vício, não é? Seja por, como dizia agora, não é? Se achar superior aos outros, não é? Ou então aquelas pessoas também que cá está, por timidez ou por desânimo, mas depois também se confortam, não é? Num reflexo próximo falávamos nisso, não é? Aquelas pessoas que se acomodam e que, pronto, não têm tempo para nada, não é? Não tinham tempo para nada, mas estavam ali sossegadinhas e que ninguém as chateia porque elas não tinham tempo para nada, não é? Mas porque estão muito cómodas, e isso que é um pouco por aí. Maria do Rosário. São duas faces da mesma moeda, não é? Se por um lado, às vezes a pessoa fica assim porque é confortável, por outro lado, não é? Tem aí os cinco pontos que já lá iremos, não é? Mas vamos começar aqui pela primeira parte. Mas essa visão assim de que nós estamos em construção a vida inteira. Não é? Realmente gostei quando ele falou só no cemitério, não é? No cemitério, aí acabou, eu sou assim, da forma como ficou ali, não tem mais. A lápide. Não tem mais, não é? Pode ficar na lápide. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há movimento, enquanto há vida, há possibilidade de mudar, de crescer, de modificar. E eu acho que quem não vai a bem, muitas vezes vai a mal. Não é? Porque ou a gente tem esse desejo de mudar, de crescer, enfim, de evoluir, não é? De se tornar melhor, mais sociável. Até porque achei interessante que falou, uma pessoa que tem esse, eu sou assim, muitas vezes são pessoas como, muitas vezes não, de forma geral, são pessoas com imensas dificuldades de relacionamento. Claro. Pessoas difíceis, pessoas que não são agradáveis. Cuja presença não é agradável, não é? Então acaba por também viver um pouco de solidão, porque se toda a gente foge, não é? Então acho que isso deveria levar a um olhar para si e dizer assim, se calhar há qualquer coisa que não está muito bem aqui, não é? Então esta necessidade de se perceber, não é? Que nós estamos em construção, nós somos seres em construção. Não é? A vida, as situações da vida, as doenças, os sofrimentos, as alegrias, o nascimento de um filho, tantas situações que acontecem que efetivamente precisam de nos mudar, não é? Acabam por nos mudar, quer queiramos, quer não é? Mas este síndrome de Gabriela, não é? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Não é? Acho que... Mas infelizmente há muita gente que é assim, não é? Que tem essa... eu sou assim. Quantas vezes eu já ouvi isso, não é? Eu fui-me lembrando assim de quantas pessoas eu ouvi e de facto eram pessoas bem difíceis de relacionamento, difíceis para trabalhar, de trabalhar junto, não é? De trabalhar junto, enfim. Então, de facto, é uma chamada aqui a que a gente possa também se olhar, não é? Apesar de nós não sermos assim, nós que estamos aqui na televisão, assim como o outro, nós somos ótimos. Não, é o que eu digo. Eu acho que todos na vida e por Exato. momentos, era aí que eu às queria vezes chegar, temos este... não é? Temos, existe não é? sempre algum ponto na nossa vida onde nós somos um bocado mais imperatríveis, mais restritos, não é? Não, neste assunto eu sou assim, não é? Nesta situação, ou eu tenho esta opinião, talvez não eu sou assim, mas ter uma opinião muito forte sobre alguma coisa que nunca vai mudar. E não, de facto, a gente precisa estar aberto sempre a ser construído. Exatamente. Para mim é isso, a ser construído, porque é um crescimento, é uma educação, não é? A nossa educação, eu estudava assim na faculdade, não é? A nossa educação, ela começa desde que a gente nasce até que a gente morre. Porque todos os dias estamos a tempo de aprender qualquer coisa, não é, Sr. Cónego? É assim é que é. Não é? E eu até, por acaso, estava a lembrar-me de interromper para dizer isto. A nossa personalidade não nasce connosco. O nosso ADN pode trazer algumas referências, claro. uns traços, a partir dos quais nós podemos ir mais rapidamente, menos, mais para este lado, mais para aquele. Mas a nossa personalidade adquire-se. E adquire-se a partir de quê? Também pode ser a partir dos livros, quando a gente estuda psicologia. Mas é sobretudo da experiência. Mas normalmente é da proximidade das pessoas. Exato. E sobretudo de uma relação que a gente tem com as pessoas. Quando as pessoas nos amam, nós ficamos com uma personalidade
de maneira diferente de quando vivemos sem a proximidade ou com uma proximidade que é agressiva. Exatamente. Então a gente sabe perfeitamente que é isto. Porque nós, tantas vezes eu digo aqui, nós não somos só animais racionais, somos relacionais. E o ser relacionais significa que o que nós somos na vida o devemos à sociedade onde estamos. Exato. Agora, a sociedade precisa, e aqui é que nós também temos de picar o ponto, aqui, hoje, que é a sociedade precisa de outro género de valores para a educação. Porque nem todos os valores são educativos como valores, ainda que sejam como elementos para a educação. E, sobretudo, nem toda a gente tem o mesmo estatuto para poder dizer faz desta maneira ou daquela. Porque nós não podemos confundir opiniões com sabedoria. Exato. Ter opinião para isto, eu acho que pode não ser a melhor maneira de nós levarmos a que alguém crie a sua própria personalidade diferente do eu sou assim. Exato. Não é? Depois, há outro aspecto também. É que cada um que recebe da sociedade à sua volta, seja a família, seja os professores, seja os colegas, recebe muito dos outros, recebe tudo, a pessoa também precisa depois discernir, filtrar e discernir. Porque se não fizer isto, fica eternamente preguiçoso. E a preguiça também faz que seja assim. Sim, sim. Não é? Isto é dentro da mesma linha, mas acho que já temos aqui alguns elementos que as pessoas podem pensar lá em casa e nós aqui também podemos pensar. Falei. Sim. Falem vocês. Nessa questão da educação, eu gostei aqui de uma expressão que o Socorro dizia, é que houve grandes e graves consequências escondidas atrás da muralha dos pequenos defeitos, facilmente corrigíveis, se tivessem sido atalhados a tempo. E a educação vai muito por aí, não é? Porque eu como pai vejo isso, né? E claramente, como diz, quando nascemos já nascemos com traços. Eu tenho 2 filhas e elas são completamente diferentes. E logo desde pequeninas, não é? Com comportamentos diferentes. Mas depois há uma educação que se vai adquirindo com a família, depois com a escola, a sociologia ensina-nos há isso aquilo tudo, que vem da hereditariedade, exatamente. Não é? E pronto, e nós vai favorecer um tipo de comportamento ou não, né? Mas realmente o meio ele vai influenciar muito. Uma pessoa que nasce na Europa é diferente de uma pessoa que nasce da Ásia. Sim, é só por isso. Houve casos estudados pela sociologia disso mesmo, 2 irmãos, Exato. filhos dos mesmos pais e que criados em ambientes completamente diferentes. Até no mesmo ambiente. Até no mesmo ambiente. Mas isso é a parte de ADN. Exatamente. Sim, isso é o ADN. É. Mas a questão da sociedade onde está inserida, ela vai construindo. completamente. Então, uma família, sobretudo, não é? Dentro de uma casa, né? O ambiente da casa, ele tem muita influência naquilo que aquela criança, naquele futuro adulto, não é? Vai ser como caráter e por aí fora, não é? Mas é muito interessante. E depois o facto de não querer mudar, não é? E aí eu achei muito interessante os 5 pontos que ele escreveu. Não é? A jactância, muitas vezes, é aquilo também já falamos algumas vezes. A pessoa parece que se orgulha de ser assim. Não é grande coisa, mas orgulha-se com aquilo e faz toda uma capa como se fosse assim uma pessoa e sabe Deus o que vai por dentro, não é? Então, assim, às vezes essa aparência, não é, que se quer fazer, não é? Eu sou assim, como se fosse muito importante, eu é que sei fazer. E não é, de facto, acho que quanto mais a gente se confessa... O outro já dizia, só sei que nada sei, não é? E de facto é uma... Mas isso era saber tudo já. Exato, mas a pessoa ter consciência de que não sabe é uma pessoa com muito conhecimento. Não é? É uma pessoa com muito conhecimento. Então quando a gente acha que sabe tudo, já está aí um ponto, eu entendo muito disso. Ok, já me deixa um pé atrás. Não é? Mas é isso. Não é? Então várias coisas às quais muitas vezes nos agarramos para justificar uma atitude ou um comportamento que nem é nada por aí fora. Não é? E quando ele fala o desânimo, ok, haverá alguns que não conseguem mudar e vão desanimando com isso, não conseguem ultrapassar dificuldades. Ok, eu não tinha pensado nisso, achei interessante. Achei muito interessante. Não é? Muitas vezes a primeira, lá está, a própria sociedade que é muito imediata, não é? Tudo que a gente quer é imediato, não é? Põe-se no telemóvel uma pergunta e a gente já sabe a resposta. Então a pessoa que não consegue uma mudança imediata, ela desanima. Sim, e agora estás a falar nisso, estava a lembrar de hoje uma questão que se coloca nos adolescência e juventude e que está aqui a criar muitas questões psicológicas, que é toda a questão das redes sociais, os modelos que são apresentados aos adolescentes e aos jovens. Sim. Esta é a vida perfeita, não é? Exato. Tens o teu corpo perfeito, tens que... E eu sou quando escrevia aqui, não é?
se alguém desanima é porque não pensou que nunca é tarde para mudar. A derrota e o fracasso são momentâneos, não duram uma vida inteira. Mas há muito esta coisa de eu não consigo ser como... Portanto, a pessoa está sempre... Há um ditado em inglês, né? Que não pode estar sempre a chover. Uma coisa igual não sei a expressão em inglês, mas que diz isto, né? Não pode estar sempre a chover. Portanto, a vida não pode ser sempre não tem que ser sempre uma derrota, né? Mas acho que hoje em dia estes estímulos todos das redes sociais criam uma pressão tão grande nos jovens que eles depois confrontam-se com a realidade. Mas eu tenho uma barriguita, e ao mesmo tempo não sabem gerenciar as derrotas, as frustrações. Sim, exatamente. Né? Então, assim, então já desisto logo aqui. Eu desisto logo. Pronto. Exatamente. Vai ser mais fácil eu continuar a ser como sou, manter os mesmos defeitos, os mesmos comportamentos, do que esforçar-me, não é? Exato. Porque a virtude... Exatamente. É mais fácil ficar assim. Achei muito interessante. Não teria pensado nisto. Ao ver este texto, não teria pensado neste ponto. Depois, a timidez também achei interessante, não é? De facto, a timidez também tem que ser vencida, não é? Eu lembro que eu era uma criança bastante tímida. Não sério? Não parece. Não parece? Depois não. Mas tanto, pensando também no ambiente de crianças, no bullying que se sofre nas escolas, não é? Muitas vezes isso vai dificultando a que a pessoa se manifeste. A pessoa não, quando eu falo não sou bem aceito, isso vai dizer, então não me manifesto mais, porque não quero passar vergonha, porque não me quero expor, não é? Enfim, mas também isso se vence, está aqui a prova, Sim. Não é? Enfim, mas essa timidez não pode ser também um esconderijo em si mesmo, daquilo que são os nossos defeitos. Não é só esconderijo, é mesmo uma necessidade. Mas vamos lá pegando a palavra bullying. O bullying há sempre os dois elementos. Há o bull, o boi, e há aquilo que apanha. O que sofre a ação do Portanto, bullying. estás a falar de quem é vítima. Porque é que há aquele que bate? Que juntamente com um grupinho de mais 2 ou 3 da mesma laia... Deu da jactância. Não, mas não é só jactância aí, é mesmo malvadez, mas ligada a um autoconvencimento de que sou mais, sou melhor, tenho mais não sei o quê, tenho mais poder. Não é só jactância, é mesmo um delírio, pronto. Mas a sociedade atual está muito nisso. E tu disseste aí uma coisa importante, que é a influência que a sociedade tem. Eu estava a pensar, não era só... Os modelos que são apresentados. Os modelos. Eu não estava só a pensar na parte, enfim, teórica ou do que a gente vê. Claro. É também daquilo que nos é proposto. Nisto, os meios de comunicação social, mas não só. Toda uma mentalidade economicista, reparem o que eu estou a dizer, serve para isto. Olha, por exemplo, as modas. As modas são uma forma de eu sou assim. Sim. A moda é esta. As pessoas convencem-se durante aquele ano só vestem daquela maneira. Estão a perceber o que eu quero dizer? E depois, eu sou assim porque eu tenho que andar na moda, eu tenho que trazer a cara pintada desta maneira e o cabelo assim. Ainda há bocado passei ali por um rapaz. Ai, que piada me deu. Palavra de honra, assim, o cabelo assim às tiras. E depois assim um bocadinho mais aqui, outro mais acolá, outro mais... Um era vermelho, outro era azul, outro era não sei o quê. E vem, pois, com umas calças muito largas, com umas já são compradas, acho eu, com a tinta da cal das paredes. Sim. Porque há uns anos, há uns meses e tal, era com elas rotas. Sim. Agora a moda já não é, já comprar as calças e tudo, já sujas como quem é trabalhador da construção civil. Okay. Isto tudo, mete-me cá uma confusão, mas as pessoas são assim, pronto. Agora, são assim porquê? Mas é vendida a ideia, agora falava ali das modas, é vendida a ideia, tu tens que ser original, tens que ser tu próprio, mas depois andam todos iguais. Pois é, tudo igual. Exato. Tu tens que ser assim como és, tens de afirmar. E depois, se forem espertos, têm que guardar a roupa, porque daqui a uns 10 anos Ora, volta. vai, exatamente. Como diz Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do céu, não é? Isto sempre já existiu ou vai existir de novo. Ora bem, exatamente. É as calças à boca de sino, depois vêm as calças apertadas, depois volta as calças à boca de sino, depois as calças rasgadas. Depois a cintura subida e depois baixa a cintura. E depois as calças surradas, não é? Todas raspadas, assim, desgastado de forma diferente. Já estás a ver, antigamente, coitadinhos, era uma vergonha andar com as calças assim, porque eram pobrezinhos e as calças gastas e tudo mais. Hoje a gente já se compra. E o que o Sr. Cónigo diz, né? Eu lembro das pessoas que trabalhavam na construção civil, pintores, nós víamos, pronto, coitados, todos pintados do seu trabalho, né? Mas agora... Agora não, agora é bonito ser assim, não é? Mas também, aí também uma inversão do que é o belo, não é? Sim, mas atenção, quando se vai atrás das modas, a pessoa deixa-se seduzir pelos tais, eu sou assim, isto é,
o tal aspecto economicista, como eu Exato. disse. Sem dúvida. Mas as pessoas que são vítimas disso depois gostam de ser elas, são importantes porque andam vestidas daquela maneira. Exato, exato. Mas também isso mostra... Podem não ter dinheiro nenhum para mais nada, mas para comer aquilo, para ir ao cabaré tal, para ir passear não sei aonde, para ter estes colegas e para ter estas manias todas, aí sim, não há ninguém como nós. Sim. Então existem dois públicos, não é? Aqueles que são a gama da elite, Sim. que vão ser os influencers, Exato. e na verdade existe toda uma outra parte que não tem muita personalidade. Falta de educação. Porque a personalidade, aliás, foi uma das primeiras palavras que foi usada hoje já. Que é para educar a personalidade. E quem não educa a personalidade, o que é na vida? Exatamente. O que é na vida? Falta de educação. Porque a educação é de valores. Também já disse isso há bocado. Não é só a gente fazer o que nos apetece, porque eu acho, parece-me... Eu já uma vez fiz uma referência a isto. Nós estamos mesmo numa época de achismo. Sim. Que é exatamente isto. O que a gente acha. E o que a gente acha passa a ser a verdade. Que é um problema que aqui não está explícito, mas que é fruto disto. Não é quem é importante que tenha verdade com ele. Às vezes pode ter. Mas a verdade não está nem na forma como veste, nem na forma como se deixa levar pelos outros, nem nada disso. E muito menos é no eu sou assim. Já que eu sou assim, a verdade está comigo. Não dá. Sim, e há pouco falava aí uma distinção que acho que é muito importante. Hoje em dia vivemos no achismo, na opinião, e a opinião não significa saber, não é? Claro, nunca foi. Mas hoje em dia fica só pela opinião, ou pela narrativa que até se cria, não é? E estas fake news e essa falsas palavra notícias. narrativa está muito na moda, mas é muito verdade. Mas é muito verdade, porque é a narrativa que eu crio é a minha verdade. Pronto, quanto muito é a tua opinião, o teu ponto de vista, né? Mas isso não significa... Que é verdade ou que está correto. É que está correto o que estás a dizer, exatamente. Isso para mim ainda é o pior, é dizer-se uma coisa que é uma opinião com toda uma convicção como se fosse uma realidade. E isso é chato porque as pessoas realmente cada vez estão mais mal formadas. Olha, ainda não há muito tempo que houve aí propaganda eleitoral para as eleições. Não sei se vocês estavam atentos a este pormenor. Cada partido defendia, reparem, a sua verdade. Claro. Bom, mas a gente, em vez de dizer agora a verdade, vamos dizer o nome. Pronto. Defendia a sua dama, quer dizer, a sua ideologia, aquilo porque queria ganhar. Pronto. Mas não sei porque há determinados partidos em Portugal, nos outros lados deve ser igual, que não mudam uma vírgula à sua ideologia. Porque aquilo é que é. E lá está, sou assim. Por exemplo, imaginemos, do Bloco de Esquerda, não muda nada. Porquê? Aquela verdade é que tem que ser a verdade. E então aí está uma discrepância tão grande entre aquilo que eles querem impor e aquilo que as pessoas querem viver. Mas pronto, quando eu falo neste, posso falar qualquer um dos partidos políticos, todos eles ao defenderem determinados pontos de vista, eles estavam a impor-se como nós somos assim, e assim é que tem que ser. E Portugal tem que ser assim. Isto é terrível. Mas ainda mais terrível ainda, porque falou desse caso, e pronto, mas pelo menos com essas pessoas sabemos o que elas defendem e o que elas são. Mas o que ainda mais me preocupa não são essas ideologias tão firmes, ou como os comunistas, que nós também sabemos, ok, está estudado há quase 200 anos. Agora, o que mais me assusta é estes movimentos populistas de hoje em dia, e o que alguns comentadores diziam, de determinados partidos que vão nestas ondas de hoje dizem que o melhor é o amarelo e amanhã já dizem que é o verde e depois é que é o azul, e que andam no sabor e na onda dos achismos e andam na onda e criam, porque depois pelo menos estes partidos têm uma ideologia, têm aquelas suas ideias, né? E defendem-nas até à morte, e nós sabemos o que elas são, e portanto agora estes que andam assim como ao sabor do vento, ao zigue-zague, não é? Quase como serpentes, não é? Que andam ali, é que depois nós não sabemos o que é que aquilo pode dar, não é? E isso é que assusta-me mais, estes movimentos assim, porque de facto depois, eu gosto muito de ouvir comentário político, e pessoas que à partida são jornalistas ou que são comentadores e que analisam de forma mais fria e analisam os factos mesmo e assim, mostram
dizer que é de Sim. forma fria ou Não. maneira de falar. Sim. Porque cada um, por Claro, muito analisa que tente, da sua perspectiva, Agora claro. aí está a sua perspectiva, também se impõe. Mas eu atento mais, Está bem, por eu- defeito de profissão, eu atento mais aos factos. Sim, sim. E quando me dizem, olha, este partido, e eu depois também posso comprovar que as atas do Parlamento estão disponíveis. E na anterior legislatura este partido defendeu isto e agora está a anunciar que votou a favor disto ou votou contra aquilo. E agora nesta nova está a fazer o legislatura contrário. já está a votar precisamente o contrário. E nós chegamos a dizer, mas afinal, não é? Mas esses são assim. Esses mudam com muita facilidade. Não, é Lá que- está, conforme a conveniência. Ainda é mais assustador. Não, E acho que ainda é mais assustador porque é mesmo andar ao sabor do que estávamos aqui a dizer, andar ao sabor das modas, andar ao sabor da opinião. Já não há verdade, já não há princípios, não há valores, não é? Há valores, mas são os deles. Pois, Que não são os valores da educação verdadeira. Sim, e que se contradizem conveniência, totalmente, é, não é? é Porque verdade. até aconteceu com um líder desses partidos que eu estou a dizer, nem vale a pena falar, mas o episódio, não é? Sim. Que também teve um problema de saúde, como qualquer pessoa pode ter, e o mesmo partido, porque um outro figura política tinha criticado, tinha sido atendido em primeira classe e tinha furado as filas. Quando foi o líder do seu partido, passou pelo mesmo. Não, calma aí, porque... Pedro, há uns anos, não é? Portanto, há uns anos, aqui está, não é? já existia o SNS, Serviço Nacional de Saúde, os hospitais públicos e tudo, e houve um chefe importante de um determinado partido também, e ficou doente e foi para Londres. Sim, eu lembro pois disso. não. Já sou velho o suficiente para me lembrar disso. Já lembras disso? já. Claro, Já muita lembro gente disso. se lembra disto também. Claro. Porque é mesmo assim, Exatamente. quer Sim, dizer, tudo exatamente. muito bem quando a gente quer Sim, atacar. e era defensora acérrima do Ora, SNS. pois não. Por ideologia, Pois mas não. pronto, ok. Olha, sei lá, se não se importam, eu ia Sim. buscar aqui 3 palavrinhas Força. que ainda vale a pena a gente não os deixar, sem ser os tais elementos, era mais atrás. Eu dizia que, admitindo que somos nós, agora, os tais do eu sou assim, nós a ser analisados, teremos de concluir que nos faltou, e agora tenho aqui 3 palavras, uma delas, a lealdade connosco próprios. A lealdade. Sabe o que é isso de ser leal a si próprio? Ser verdadeiro, não é? Consigo próprio, não é? Ser honesto. E saber que aquilo em E que foi educado... analisar como friamente. valor, ok, e depois ser leal a isso, não significa fazer sempre. Exato. Mas significa que estou convencido que é assim, porque tenho experiência disso. Então vou ser leal a estas coisas. É que faz-me lembrar aquilo que, sei lá, num casamento, Sim, quando exatamente. ele e ela, no dia do casamento, prometem fidelidade, amor e respeito, em princípio é para cumprir. Então Exato. têm que ser leais aos seus compromissos. Exatamente. Lealdade. Quando a gente é assim, uma das coisas que perdeu ou o que lhe faltou Sim. foi lealdade. Sem dúvida. Certeza absoluta. Sim, sem dúvida. Outra palavra que aqui está, humildade. Uma pessoa que é assim, na sua educação, não assumiu a humildade. Eu não sei porquê, mas gosto de às vezes repetir frases que aprendi e que me dizem muito. A humildade de uma pessoa significa a sua verdade. Quem é jactante, que se põe lá em bicos de pés, não tem humildade, este também não é verdadeiro. Porque a verdade está naquilo que cada um é de facto, Exatamente. não noutras coisas. E ser o que se é, eu dizia a algures que quem é jactante não foi criado como criatura, foi feito. Eu aqui, foi fabricado. Claro que uma peçazinha que sai da fábrica sai e fica assim toda a vida. Uma pessoa que é criada não é criada desta maneira, mas muda para ser outra coisa. Então nós não somos peças de uma engrenagem fabricada. Nós fomos criados. E fomos criados como criaturas. O que é que eu quero dizer? Que fomos criados, mas nós próprios somos simultaneamente criadores de nós mesmos. Então, criados, em princípio, e vamos-nos recriando. Chama-se isto ser criatura. Aliás, já uma vez aqui eu disse e volto a dizer, eu gosto muito das palavras com o seu significado original. E a palavra criatura, a terminação ura ou uro, na nossa linguagem de gramática, indica-me o futuro. Futuro, olha lá está o uro.
O verbo ser é agora. Eu sou. Mas se eu estou a pensar num tempo daqui para a frente, então é o meu futuro. É o que hei de ser. Eu ser criado como criatura não é criado e fiquei. Aí esse é fabricado. Eu não sou uma peça desta engrenagem saída de uma fábrica. Eu sou alguém que fui nascido, mas para ser transformado. E a educação é muito importante nisto. Falámos nisto já há bocado, eu insisto na palavra porque é importante. Agora, ser criado e ser criatura, mas dentro da humildade, significa que eu, para ser verdadeiro comigo próprio, eu não posso impor-me. Eu tenho que me sujeitar àquilo que é o próprio da humanidade, que é ser criado para o bem. Também este aqui é um aspecto importante. Quem normalmente diz eu sou assim, não é assim pelo bem. Porque quem é assim pelo bem não diz que é assim. Eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa que procura ser melhor, que é caritativa 100%, claro, que diga assim, eu sou assim. Não. Até quando diz, já o diz assim quase com medo, não é? Claro. Já não diz eu sou assim, eu sou caritativo, quer dizer, tudo o que eu tenho dou. Não há ninguém que diga isto. Porque está constantemente a mudar e a ver como é que ainda pode ser melhor. Exato. E depois faltou outra coisa, que é a chamada vontade própria. Então, é aquilo que vocês disseram há bocado, que é sermos levados pelas modas, pelos influencers, por aquilo que calha. Mas aquilo que à nossa volta, muitas vezes, supera os valores para incutir em nós as nossas conveniências. E, como dizia há bocado a Rosário, que cria depois os tais bullings, não é? O boi que marra nos outros todos. É isto que acontece. E vocês reparem, quando há por aí queixas de miúdos na escola que estão a ser vítimas de bullying, que a gente vai ver assim uns cavalheiros que fazem as coisas, até o próprio olhar deles, não é? Aquele modo de ser. Isto dói-me. Dói-me porque, se nós somos fraternos, somos irmãos, eu não sei porque é que uns hão de ser quem passa sempre rasteiras aos outros e os outros andam a andar sempre no chão, caramba. Não sei porquê. O racismo também entra aqui. Sim. E não se esqueçam que eu sou assim pode manifestar as posturas de quem é racista por cima e de quem é racista por baixo, porque uma pessoa que é vítima, mas que também se sente, enquanto não fuja lá para cima. Eu aqui não me importo nada de falar em ciganos, em que ninguém me leva a mal, porque são. Mas eu nunca vi um cigano que não saiba reagir. Faz parte da cultura Faz deles. parte. Não é? Claro. Agora, não quer dizer que sejam assim. Exato. São muitas vezes vítimas, mas Sim. como vítimas também são assim, Sim. a reagir dessa maneira. E por isso é que a sociedade é feita disto tudo, mas infelizmente não é feita de gente só boa. Pois não. Se fosse, Pois, Outro galo cantava. cantaria, era. é uma boa reflexão nos tempos que correm, Sr. Não é? Cónigo. Porque, infelizmente, os sinais... por isso é que, graças a Deus, há pouco tempo, né, o Espírito Santo iluminou o Colégio Cardinalício e, pelo menos, ainda vamos tendo algumas vozes. Já tínhamos do Papa Francisco e agora do Papa Leão XIV. Há umas vozes que ainda nos vão relembrando nas audiências de quarta-feira, no Ângelus do domingo. E felizmente ainda os telejornais ainda mostram. Ainda abrem 30 segundos. Mas aí é para bom só as redes sociais, porque nas redes sociais a gente vê tudo. Não Sim. é? Sim. Nesse sentido, acho que tem sido interessante, até falando do nosso Papa, não é? É. O tanto que em pouco tempo, logo a seguir à nomeação, já sabíamos a vida toda dele, já tinha Sim. pregações dele, extratos no Facebook, em todo o lado. Mas também vimos, se calhar por defeito profissional, as redes sociais têm essa grande vantagem, mas também é como aquela parábola do trigo e do joio. Surgiu a semente, surgiu a planta boa, mas surgiu logo também muito joio no meio. Sim, mas lá está, aí é a parte do discernimento, não é? Surgiu logo o preconceito. É logo, claro. Foi logo, porque os jornalistas não estavam... Eu lembro-me ali como se fosse agora. Houve um canal português que até 5 minutos antes estava a passar imagens dos papáveis. E depois começou a sair fumo branco.
E depois o jornalista já estava, eu estive aqui a estudar e tal. E depois disseram o nome. E houve assim um silêncio. Porque ninguém disse, mas quem é? E depois a primeira palavra que saiu foi, é norte-americano. E isso gerou logo uma coisa impressionante. Eu, na minha pequena bolha, mas surgiu logo posts de pessoas que eu conheço. E até pessoas que pensam um bocadinho as coisas. Mas foi logo, que só faltava agora um Papa norte-americano. Eu ainda resisti, normalmente não comento, mas ainda resisti disso. Já agora vá ler a biografia. Né? Já agora leia a biografia. Pelo menos tenho essa condescendência de... Não fico só no rótulo, né? Não fico, né? Mas ficou logo um pouco esse rótulo. Né? Portanto, mas depois, desculpa ter interrompido, mas surgiu logo... Né? Não, mas felizmente, é apanhar as coisas boas, não é? E todo este tempo assim, quantas pregações e quantos extratos de palavras dele muito boas, com muita qualidade. Sim, exatamente. E que está aí um ponto de evangelização também para nós, não é? Muito, e temos vozes que se levantam para dizer a verdade, não é? Não é a verdade, lembrei-me do Pilatos, não é? O que é verdade? O que é verdade? O que é verdade, não é? Porque hoje a verdade é um pouco discutível, não é? Como dizia o Sr. Cono, cada um tem a sua, não é? A minha verdade é esta, claro. Mas não é a verdade, é só uma, exatamente. Não é? A verdade, ela é única. Mas pronto, enfim, temos que ter essa postura de ouvir e se colocar em questão. Eu preciso me colocar em questão. Os meus comportamentos, aquilo que eu falo, lá está, eu falo porquê. É uma opinião, mas é porquê? É com base num sentimento? Também isso entra em jogo, não é? E, enfim, e continuando aqui, quando ele fala do egoísmo, de facto, conversa-se com pessoas e é eu isto, eu aquilo, porque não sei quem, porque assim, meu Deus, só existe tu no mundo. Não é? E nós percebemos aí essa também arrogância, essa falta de humildade, não é? E a falta de humildade é uma coisa que se encontra em todo lado, não é? Em todos nós, mas é preciso olhar para os outros, é preciso olhar para os outros, não é? Enfim, pronto, é isto. E a intemperança também é boa. Sim, e essa aí... Não, mas é que nos tempos que correm convinha ter isso em atenção. A intemperança, de facto, eu como o que me apetece, eu como a quantidade que eu quero, exatamente. Eu faço, e daí vai toda uma série de desregramentos. Eu tenho comportamentos que sei que são maus, mas e que me fazem mas mal. Não é só o comer e o beber. Mas não é mesmo, mas não é mesmo. E essa intemperança sexual, sim, por exemplo. sim. Não, é tudo aquilo que são os atrativos atuais. Vamos imaginar o futebol. Sim. Vamos imaginar outra coisa que no verão acontece muito. Os concertos musicais, em que se gastam rios de dinheiro para comprar os bilhetes e não sei o quê. Depois é uma multidão, aparece na televisão, que lindo, não é? Eu fui, olha que eu estive neste concerto. Depois as pessoas, não é? Todas inchadas porque estiveram aqui, foram além e tal. Eu sou assim, as pessoas são assim. Pronto, mas o que lhe vamos fazer? É o tal temperamento que devia ser mais bem constituído e, sobretudo, a personalidade de cada um. Exato. Mas, infelizmente, isto é muito real. Muito, 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 muito. E a tal intemperança, então, aplica-se a tudo. A tudo. Mas nos tempos que correm, há determinadas intemperanças que valia a pena a gente olhar para elas com um bocado de atenção. E as famílias deviam ter isto em atenção. Veja uma intemperança, por exemplo, nos palavrões. É costume, o norte, às vezes, em cada 3 palavras, 4 são 3 palavrões. vírgulas. Ora bem, mas agora no Sul já é um bocado... Não, já está generalizado. Está a palavra palavrão, estamos a perceber isto. Os comportamentos das pessoas, de falta de educação cívica, sim, o civismo, mínimo. civismo. Sim, assustador. E depois... Então tu tentaste aquele sinal de trânsito abaixo. Sim. E se for só o sinal de trânsito, mas a quantidade de relatos E as começa... placas ao contrário. A quantidade e a quantidade de relatos começam a surgir das pessoas se ofenderem, brigarem no trânsito, quer dizer, uma coisa, não é? Mas é verdade, é isto. É assim. Uma falta Portanto, a questão destas intemperanças, isto é muito que se lhe diga. Porque a intemperança é a falta de tempero. Exato. É o exagero em alguns dos elementos que se metem na comida, entre aspas, comida aqui, para dizer que é tudo da vida, não é? Mas a intemperança é isto. Mas pela comida se vê muita coisa. A forma de comer de uma pessoa é o reflexo de muita coisa. Até isso. Não é? A pessoa que não tem autodomínio no comer, não tem autodomínio em nada. Exatamente. Não é? Então é uma coisa muito simples. Fala da alimentação, do fast food. Pronto, daí vai, não é? Mas dá para perceber isso, dá para se perceber pela forma de conduta, de alimentação, de comportamento, pelo discurso de uma pessoa, nós conseguimos ver muita coisa. Né? E, enfim, né? Lá está.
até nunca mais me esqueço, uma aula de Sociologia, foram feitos estudos, e são feitos, e dá para perceber muita coisa pelo lixo. Sim. Pelo lixo produzido, e é verdade, não é? Sim. E, aliás, não há muito tempo surgiu uma notícia pelos resíduos do saneamento. Também se percebeu nos locais onde se consome mais droga, pela análise das águas, não é? Consegue-se perceber isso, não é? Mas Outra coisa que eu às vezes reparo, Pedro, quando eu estou na fila do supermercado, no caixa, é o que é que as pessoas compram. Sim, sim. É muito interessante ver o que é que as pessoas compram. Muito açúcar. Isso fala muito. Muito fala açúcar, muito se é, não é? se é coisa saudável, se é... Muito açúcar, Eu é acho o que muito eu vejo. interessante. É, É. muito açúcar. E Às vezes aparece um tapete com muito verde, assim, mas isso, cá está, isto revela a pessoa. não é? Revela totalmente. Não conhecemos a pessoa lá nenhuma, mas se a pessoa leva legumes, leva tudo uma questão, notamos, é uma pessoa que procura, tem cuidado, Exato, um equilíbrio de vida. tem um equilíbrio de vida. Mas Mas depois às há vezes eu outros, reparo assim, que eu vejo, epá, olha para isto. Fico assim, ai meu Deus, como é que está o interior desta pessoa? gelados de inverno e coisa, portanto, açúcar, É. vê-se muito. Mas assusta-me um pouco, falávamos da educação, porque nota-se, e agora da questão da temperança, nota-se muita falta disto, da passagem deste valor às novas gerações. As crianças vivem muito de... Não, birras sempre as fizeram. Sim. Faz parte do ADN, mas há muito esta... se calhar nós, como os nossos pais, também havia menos ofertas e havia menos recursos, automaticamente fomos temperados, não é? Depois, Porque, olha, o pai não tem, nós também víamos, e também não havia... Mas eu hoje vejo Não as havia mesmo crianças, marketing, não é? As crianças hoje chegam a um supermercado e vem ali uma panóplia, uma prateleira de chocolates enrebuçados, e eu quero havia, tudo, não é? Nos nossos tempos de criança não havia os hipermercados que haviam hoje. Exatamente, não havia E há hoje. uma prateleira, pronto, Exato. muito havia lá uma caixinha de sugos, não é? E nós, na minha altura, se calhar também és do tempo dos sugos, não é? Eram uns tubinhos com aqueles caramelzinhos, e já era muita coisa. já era muito bom, não? mas acho que falta... porque podemos... O problema... A questão é, então, mas cortamos com a oferta? Não. Eu acho que o problema não é a oferta. É o pouco há pouco diz, mesmo das redes sociais. É o critério. É o critério. pronto. É o critério, exatamente. Acho que o livro se reduz a isto. É e o critério. E é ao passar estes valores, neste caso aqui o valor da temperança, né? Da criança dizer, ai, tu agora podias comer todos os chocolates, não é? Às vezes diga, minha filha mais nova, antes do jantar, podia comer um bombonzinho de chocolate. Eu, podes. Mas não queres guardar para a sobremesa? E ela, pois se calhar é melhor. Olha, havia ser eu que dizia assim, não quero agora e quero outro depois. Não, aqui, da criança. eu já tentei várias abordagens. Já tive a abordagem também, não, faz-te mal, depois nas jantas e tal. Mas é interessante as reações que se provocam, não é? Porque se fizer assim, taxativo, fica chateado, não é? Assim por esta abordagem de não podes, mas não será, ou seja, tentar aqui dar-lhe opção, não é? dar-lhe aqui uma opção de, esta opção de eu poderia, e agora até, mas será que é o melhor? Não é? Cá está, não sei se estou a fazer bem, se estou a fazer mal. Eu acho que bem. Mas pelo menos estimular o critério de eu agora podia depois. comer um chocolate, agora podia comer antes de comer a sopa, não é? E de facto é muito mais inofensivo um doce depois do almoço, onde o corpo está saciado, Exato. do que É antes ali quando aquele está toquezinho, faminto. é aquele toquezinho, exatamente. Não é? Mas é um pouco isto. Acho que falta muito hoje em dia passar esta... Se antigamente passava-se de geração em geração pelas necessidades que haviam, pela falta de bens que existia, e as pessoas tinham que se temperar automaticamente, não é? Era o que havia, portanto. Exato. Hoje em dia era importante passar Hoje em este dia valor... é um desafio maior. É um desafio maior pela quantidade de oferta, pela facilidade da informação, Exatamente. pelo marketing muitas vezes enganoso. Sim. Não é? Como também já falamos uma vez, toda a propaganda que passa nas horas, tudo é muito pensado, tudo é muito refletido, as pessoas estudam para isso. Não é? Então cabe à pessoa que é consumidora de toda a sociedade, não é?
nós somos consumidores, ter critério, Ter temperança. ter temperança, dizer isto sim, isto não, isto é interessante, mas não agora. Não é? agora. Mas isto é Exatamente. interessante. Exatamente. Não é? Exatamente. Isto não é de todo interessante, isto aqui é falso, isto aqui Exatamente. Se é fake. falso, corta, não é? Exatamente. Sim. Enfim, mas pronto, essa necessidade em tudo, não é? Como eu também costumo dizer, até quando vemos um filme, o critério de ver ali, olha, este filme ter visto isto foi interessante, é importante de criticar. Exatamente. Não criticar no sentido de dizer, ai, não prestou... Destrutivo, exatamente. Não, criticar. Mas Olha, esta parte aqui foi interessante, esta Exatamente. parte aqui foi pouco desenvolvida, esta parte aqui ficou por aberto. O que é que aconteceu? Exatamente. Não é? Esta parte aqui foi errada, quiseram passar um valor errado como algo bom, como algo, sei lá. Em tudo na vida precisa ser assim. Não é? Nas informações que nós ouvimos, será que isto é verdade? Será que isto é assim? Será que isto é assado? Será que isto tem uma outra explicação? Será que a forma como é passada não é já para gerar uma opinião ou já querer convencer? É como falámos do próprio jornalista, não é? Sim, É difícil se abstrair Sim, completamente sim, da sim. sua identidade. Claro. Não é? Eu sou por este partido, eu sou por Claro. aquele. Alguma hora vai escorregar ali, eu vou perceber que existe uma simpatia. Exatamente. Mas é preciso ter essa capacidade de escutar e discernir, Vocês interpretar. estão a dar razão a uma frase que ali estava, que a gente não fica, eu sou assim, se a tempo e horas assumir e aceitar, ultrapassar a muralha dos pequenos defeitos corrigíveis a tempo. Enquanto É é isso mesmo. tempo. E E nós acho que- poderíamos pegar em todos estes pontos e virá-los ao contrário. Não é? A humildade, não é? A persistência. Muita coisa podemos virar isto ao coragem. contrário, porque são defeitos que nós temos, mais ou menos desenvolvidos, não é? Tem coisas que são mais desenvolvidas numas pessoas, tem coisas que são mais noutras, mas à medida que nós as percebemos é preciso combatê-las, e combatê-las com a virtude que se opõe. Exatamente. Ok, então sendo assim, Para terminar. eu acho que era bom repetir novamente os títulos, os chamados 5 defeitos que aqui aparecem, que levam a eu sou assim. E pegar-lhe depois no inverso. Então, estava aqui, primeiro era a jactância, que é os nossos brasões, as nossas fanfarronices, descortesias e do que calha, porque queremos ser corteses à nossa maneira. O desânimo. O desânimo leva a que as pessoas depois digam, não, eu sou assim, já não mudo, não quero mudar, já a minha família é assim, não vale a pena. Não vale a pena. Esta. A timidez. A timidez de cada um, isto tem a ver também com características de ordem psicológica de cada um, mas também às vezes de ordem sociológica quando a pessoa é vítima do tal bullying normal da sociedade. E o bullying não é só andar à pancada, é as próprias características de uma pessoa em relação às características de outras lá de outros grupos, da própria aldeia ou da vila onde se mora. Depois o egoísmo, este é importante. A questão do egoísmo, em que cada um, em vez de olhar à sua volta, digo eu, olha demasiado para o seu umbigo. Não, eu é que tenho que ser, eu é que... E é o jogo do eu. E deixem-me dizer-vos uma frase que pode ser bonita até para as pessoas ouvirem, que é, das coisas mais bonitas que o cristianismo nos ensinou, foi que usemos a primeira pessoa, sim, mas no plural. Não é eu, é nós. E quando é um nós, imediatamente eu já deixo de estar a dizer eu sou assim. Não. Então nós todos somos assim. E quando todos somos assim, de certeza absoluta que é por valores. Não é por maldade. Finalmente era aquela da intemperança. É preciso ter cuidado com isso. Há muitas circunstâncias atuais que são realmente manifestações das intemperanças todas, desde as drogas, das comidas, tudo isso. Os gostos, as atrações, porque muita coisa está errada e que faz que uns sejam assim, muito Trump, muitos jogadores com muito dinheiro, e depois na vida a gente vai ver e o que é que são estas pessoas. Olha, uns tristes. E nós cá em Portugal temos muitos tristes desta natureza. Portanto, eu gostava que nós pegássemos nestes defeitos e os transformássemos no seu inverso, nas virtudes. Em vez de egoísmo, o alter, o pensar nos outros. Em vez desta intemperança, o cuidar de caridade. Em vez da timidez, ter um bocadinho de coragem também para enfrentar os defeitos e corrigir os próprios defeitos.
Em vez daquele desânimo, ter mais um bocadinho de coragem, como já disse há bocadinho. E em vez da jactância, sermos simplesmente humildes e iguais a nós próprios. Olhem, se quiserem ser assim, de certeza absoluta que o mundo é melhor. Foi assim que aqui a Rosário e o Pedro fizeram. É por isso que o mundo deles é muito melhor. Opa, mas procuramos Vocês fazer estão todos a os dias. rir. Está bem. Sim, senhor. Sr. Cónigo Maria do Rosário, assim que nos veio ouve, muito obrigado por este reflexo. Esperamos terem sido útil para si, como foi bom para nós estarmos aqui a partilhar. E voltamos a marcar encontro no próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.